Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. E hoje eu convido Georgiana Mota Costa a participar conosco aqui para falar sobre um tema muito interessante relacionado à transformação, a change management, que tem uma conexão muito importante sobre os temas que a gente vem abordando aqui sobre negócios sustentáveis. Então, aqui apresentando a Georgiana, ela é psicóloga, mestre em gestão de negócios pela Unicinos, com dupla titulação, inclusive, né, Georgiana, internacional pela Universidade de Isso, Poitiers, Poitiers, na França, Poitiers na em França. governança e gestão de pessoas, é consultora estratégica em mudança organizacional, segue uma linha de conceito do change management, Isso, é escritora também, tem livro publicado a respeito do tema, alguns artigos também, né? isso. Então, eu acho que tem bastante tema aqui e abordagens interessantes para a gente começar, e eu acho que seria bacana, Georgiana, se tu pudesse te apresentar, não no ponto de vista de titulação, mas contar um pouco da tua história, um pouco da tua jornada para a gente entender o que te fez olhar para isso, por que apostar talvez nesse serviço, ou nessa estrutura de transformação, de mudança organizacional, que até pouco tempo atrás eu diria que não foi tão difundido, né? Ou melhor, não que não tenha sido tão difundido, mas que tenha talvez algumas barreiras de tratar esses assuntos nas grandes corporações, né? Isso. Muito prazer, então, estar aqui com vocês hoje, Pamela, nessa tua iniciativa, que é sensacional, né? A gente poder conectar pessoas com conteúdo, né? Poder divulgar, né, os trabalhos. E tu trabalhando com um tema também tão emergente, né? Que é o ESG, que tem muito do aspecto também que a gente acaba apoiando as organizações, que é nesses processos de transformação organizacional, né? São movimentos que as empresas fazem, né? Definindo objetivos que querem atingir e montam estratégias que culminam em uma série de projetos, né? E aí esses projetos, as empresas precisam movimentar isso de uma forma eficiente e eficaz, eu diria, né? Então, quem sou eu, assim, dentro deste contexto, assim, né, para te trazer? Eu sou sou do Rio Grande do Sul, né, natural do interior de Pelotas, e aí eu faço a minha formação em psicologia, né, e meu pai, na época, é aquela coisa, né, vários filhos, investiu na minha formação, só que eu achava que eu tinha que ir para o mercado, né, trabalhar. Então, como no interior a questão era mais difícil, eu digo, bom, vou para a capital, né, vou para Porto Alegre, vou tentar uma possibilidade de serviço. E aí, chegando em Porto Alegre, buscando, meu sonho era entrar numa grande empresa, atuar como psicóloga organizacional, nessa frente, assim. E o mercado se apresentou na prestação de serviço para mim. Ele se apresentou assim, eu tinha 3 trabalhos. Um trabalho de 2 dias, um outro numa indústria de 1 dia e meio. E aí eu me vi naquele processo, assim, né, sem ter muita segurança, inclusive, mas quando fui adquirindo a vivência, assim, passou-se aí 1 ano e meio, 2, uma das empresas já queria me contratar aí efetiva, direto, né? Só que eu comecei a gostar daquela coisa de uma hora tá num lugar, outra hora tá no outro, né? Então eu busquei uma profissional no mercado para avaliar o meu perfil. Eu fiz uma ação bem interessante, assim, na época. Eu fui nessa profissional. E aí cheguei para ela e disse: Olha, eu queria entender o que é melhor para mim, né? Se é realmente eu ir para dentro de uma empresa ou se como é que eu me experimentaria neste contexto, né, da prestação de serviço. E foi bem interessante porque ela, na minha avaliação, ela viu que eu tinha um perfil para prestação de serviço. Porque a prestação de serviço, tu entra nos ambientes, né? E tu não tá dentro da política, no dia a dia, né? Daquele jogo cultural estabelecido, de todas aquelas regras, né? Tu vê de fora, né? E às vezes a gente de fora, a gente enxerga a coisa melhor, né? Só que tem que ter muito um jeito também para entrar. Tem que ter muita humildade, tem que entender que muitas vezes tu não conhece o negócio do cliente, né? Então, isso é encantador, porque tu passa por vários lugares e aí tu aprende produções diferentes, incentivos diferentes, né? E aí, com isso, tu vai direcionando teu trabalho. E aí, ali eu vi que eu tinha que trabalhar na prestação de serviço, né? E aí eu monto a GMC, sem entender também muito o que é ter um negócio,
né? Então, imaginei, eu psicóloga, precisava de uma sociedade, eu tinha que ter uma sociedade com um administrador, aí trouxe meu marido pro negócio, né? Então, a gente se junta, assim, ele só para com foco de assinar o contrato social, aquela coisa da empresa, né? E eu vou para esse mercado, né? Pensando muito no qual seria o meu propósito, né? Se o meu propósito era pessoas, chegar nas pessoas e influenciava a questão gestão, capacitar as pessoas, eu peguei as letras iniciais do meu nome, que hoje tu vê a GMC com 25 anos já, né? Eu pego as letras iniciais do meu nome e faço uma composição, né? Então, o que que é o meu propósito? É o gerenciamento da mudança através da capacitação das pessoas, né? Então, eu tava com esse foco, né? Esse era o meu foco. E aí eu começo a atender pequenas empresas, né? E quando eu me deparo, eu vejo uma possibilidade numa empresa, uma grande empresa, uma multinacional, que me chama para um serviço por causa do meu perfil. Olha que interessante. E aí eu chego e eles olham para mim e perguntam: é tu que vais fazer o change management? E eu olhei para eles, porque eu sou muito objetiva e sincera, eu disse: o que que é o change management? Né? Porque eu pensei: o que que é isso, né? E ele disse: eu vou te dar um material para te ler aqui, porque nós vamos passar por um grande processo. E me disseram que tu serias a pessoa para fazer o change management. E eu levei aquele material para casa e ao ler, né, o que que era o change management, né? É um conceito, né, aqui trazendo já para vocês, né, é um conceito oriundo dos anos 90, quando as empresas começaram a se fundir, a haver as aquisições, a haver as grandes implementações de tecnologia, né? Então, grandes softwares de gestão, os RPs, né? Então, projetos muito pesados nesse sentido. E esse conceito, ele surge porque, na época, as empresas começaram a fazer esses movimentos e começou a não dar certo. 70% dos projetos não saía do papel. Então, as empresas tinham um custo elevadíssimo para fazer aquele movimento, a coisa não acontecia, né? E aí, esse conceito, ele surge trazendo 3 linhas do pensamento, que é a engenharia de processos, a administração e a psicologia. E aí eu comecei a ver que eu me encaixava naquilo, né? Então, o que que ele diz? Ele diz assim que toda alteração organizacional, ela é sistêmica. Então, não adianta só eu pensar em alterar. Eu tenho que entender os riscos e os impactos que aquela alteração vai trazer para poder favorecer o comprometimento das pessoas na ponta, né? Então, com isso, eu me deparo com aquele conceito, eu começo a trabalhar naquela empresa, me vi, assim, numa situação onde tinham vários profissionais específicos atuando em frentes específicas, tipo assim, um profissional ajudando na área financeira, um na área comercial, o outro na área, né, de operações, e eu tinha que cruzar os dados de tudo, de todos, para eu poder dar segurança para o meu cliente, entendeu? De como a coisa ia passar a funcionar. Qual era a nova planta da casa que eles teriam, né? Então, se nós estamos falando de alteração, nós estamos falando de um status quo atual, onde eu vou vir para um futuro e como é que eu materializo esse futuro, eu tangibilizo ele de forma que o empresário, que as suas lideranças, que a organização como um todo, ela olhe e ela se visualize naquele novo modus operandi que ela vai ter, né? Então eu me vi frente a isso. Obviamente tive vários percalços, né? Porque eu tinha que lidar na época, era uma, que nem eu disse, uma empresa multinacional grande, com diretorias, né? Então eu tinha que, de alguma forma, materializar coisas para que aquela diretoria respeitasse o que eu estava fazendo e eu fosse efetiva, né? Naquele processo de transformação e chegasse de forma efetiva nas pessoas, né? Que estavam envolvidas, né? E aí eu fui evoluindo, a história da GMC foi legal, porque eu fundo a GMC em 2000, né? Aí acontece esse processo inicial, e aí eu tive um pulo do gato muito legal, que foi, eu parei na frente de um grande empresário de comunicação, que me chamou para fazer um serviço totalmente ligado à psicologia. Era para avaliar um profissional que eles queriam colocar um profissional estratégico, né? E aí também me referenciaram para ir na empresa dele para avaliar aquele profissional. E eu chegando lá, na frente desse profissional de comunicação, ele olha para mim e diz assim: tu pode me apresentar a tua empresa? Tu pode me apresentar a tua empresa? E eu, tá. E aí eu coloquei lá, né? GMC
faz isso, isso, isso. E lá embaixo, change management. E aí ele olhou pra mim e disse assim, tá, mas o que que é esse change management aí, né? Aí eu comecei a explicar pra ele, olha, é o gerenciamento das alterações organizacionais, como é que uma empresa gerencia seus movimentos, né? E aí ele olhou pra mim e disse assim, posso te dizer uma coisa? Tudo isso aqui que tu diz que tu faz, várias pessoas já disseram pra mim que fazem, mas isso aqui nunca ninguém falou. Por que que tu não foca o teu negócio só nisso? Então, olha que interessante, né? A gente receber, ter insights em alguns momentos da vida da gente, né? E aí eu saio daquela reunião pensando que ele tinha razão. Que eu estava trabalhando com algo bem diferente, algo que era novo. O primeiro Congresso Mundial foi em 2011, mais ou menos, sobre o assunto, né? E isso era 2000, né? Lá 2001, 2002, isso aí, né? Que eu fundo a empresa em 2000. E aí, em 2005 é que eu desenvolvo o método já, né? E aí, eu vi que ele tinha razão. E aí, eu volto e digo assim pro meu marido, que era meu sócio, né? A partir de hoje, o nosso negócio vai só focar isso. Nós vamos fazer só isso. Não vou mais fazer seleção de pessoas, não vou mais fazer, sabe? Eu vou focar nisso. E comecei, e aí foi toda uma trajetória de muito estudo, né? Porque aí eu achei que era importante na época, pensa assim, falar em mudança, chegar para uma empresa e dizer, olha, eu trabalho com mudança organizacional. A empresa, o que que tu quer vir aqui mudar, né? Então, eu vivenciei muito essa dificuldade e eu vi que eu precisava também materializar melhor o conceito para o empresário. E eu sendo aqui do Sul, também começou a me chamar a atenção que empresas de fora começaram a nos chamar e elas assimilavam melhor o trabalho e o modus operandi do trabalho do que aqui. Aqui no Sul, as pessoas me olhavam meio assim e não chamavam, né? Então, eu comecei a fazer esse movimento, comecei a viajar bastante no Brasil, atendi empresas fora, inclusive, na Áustria, Palfinger, a GCO na época aqui também, uma organização aqui que é americana e que comprou a Massey Ferguson, uma empresa que a gente também admira tanto, né? Então são experiências assim iniciais que eu tive, né? Que favoreceram eu pensar que eu deveria ter um método de trabalho, né? Com um sequencial que envolvesse essa engenharia de processos, as tecnologias hoje que estão em tudo, né? A própria administração para essa transformação e a psicologia, né, que traz a questão da dinâmica de funcionamento de uma empresa, quais são os sintomas que estão mais presentes nela e que impedem a empresa de fazer o processo de transformação, né? Então, como materializar isso para que um empresário que não é psiquiatra, que não é psicólogo, que não é médico, consiga também ter essa visualização de uma forma simples, e é simples, sabe? De se lidar e fazer esse entendimento. E aí eu desenvolvi um método, que é o Interchange, né? Que acabou sendo a primeira metodologia brasileira no conceito, no Brasil, e eu venho a descobrir isso na sequência, quando eu coloco isso num livro. Porque eu tive que patentear o método, virou um sistema de tecnologia, né? E aí eu tenho que colocar isso num livro. E quando eu coloco isso num livro, eu vejo que é o primeiro livro em português sobre o assunto, que é o primeiro método brasileiro, que eu concorria com empresas de fora. Então foi muito legal, assim, essa caminhada, né? E a partir daí a gente foi indo e o mercado foi abrindo e sempre uma empresa referenciando para outra, né? Então foi esse o caminho, assim, que eu tive com a GMC, né? Muito linda essa jornada, Joy. E assim, eu fico encantada porque tu viveu exatamente o teu processo. Porque tu teve um processo de mudança organizacional na tua empresa, que sim, era uma empresa pequena, mas Sim, isso é um não... projeto, né? Exato, mas de qualquer maneira, tu aplicou na tua vida, dentro da tua empresa, o processo de mudança, né? Isso. E bacana ver que não só pioneira no tema, né, mas grandes referências e ter no portfólio clientes que tenham, digamos assim, grandes projetos, né, e que Sim. tenham a necessidade de olhar para isso. E eu acho assim que a tua conexão na psicologia, obviamente, conectando com a gestão, ela também trabalha pessoas, né? Porque a gente está falando de pessoas, no fim das contas, a tecnologia que vem a fazer essa transformação, ela é utilizada por pessoas, né? Então, olha toda essa base de conhecimento que tu tem prévio para tratar e lidar dessas dores de mudança organizacional, né? Então, eu fico bem impressionada com, digamos assim,
a junção de elementos que te trouxe para olhar para isso, né? E sem dúvida isso é certamente um dos fatores que te leva a ser bem-sucedida nessa área, né? Realmente, assim, esse conceito ele é interessante porque, tu imagina, se tu entra, a preocupação das empresas é introduzir novos conceitos, novos movimentos, fazer caminhos para ir se adaptando a situações que vão favorecer, né? Porque a gente sempre diz, né? Uma organização, ela começa com uma liderança empreendedora, com tentativa e erro, né? Então, a gente erra, acerta. E aí, eu não tô falando só eu, porque eu vivenciei isso, mas todo empresário, né? Ele se experimenta. Só que, às vezes, essas empresas, elas vão se experimentando e chega uma hora que aqueles esforços que até então tu fazia começam a não dar mais certo. A empresa, ela fica mais estagnada, assim, né? O que a gente chama que seria o pico de um triângulo, vamos imaginar assim, onde eu tento, erro, e chega uma hora eu chego aqui. Só que quando eu chego aqui, eu estabilizo, muitas vezes esforços que eu fazia antes não me ajudam nessa transformação, né? E aí muitas empresas entram num ponto de ruptura, né? E então, qual é a pegada? A pegada é fazer o esforço para ir de novo, né? Então, as empresas, elas estão sempre olhando um pouco, né? Dentro do meu contexto e olhando para fora, o que eu faço, né? Como é que eu olho para esse meu cliente? Como é que eu vejo de que forma eu posso ter alguns diferenciais? E hoje isso é muito agressivo, eu diria assim, é muito rápido. Então, nós temos, a vivência, assim, mostra que nós temos um contexto de muita ansiedade organizacional nas empresas, que começa com os próprios gestores, com os próprios empreendedores, quem está à frente, né, do negócio. Porque tu tá tocando o teu negócio, a tua operação, que tem que te dar um resultado. Né, independente de pandemia, de tudo que se vivenciou, que eu acho assim que nós tivemos lideranças assim que fizeram coisas sensacionais, né, se superando mesmo, né, se superando. Mas como lidar com isso, né, que tu tá tocando a tua operação e ao mesmo tempo, né, tu tem que lidar com essas questões novas que estão vindo, que nem a inteligência artificial agora, que é uma coisa que deixa as empresas um pouco assustadas, né? E então a gente acaba, dentro do nosso processo, pegando muito esses projetos que têm transformação de tecnologia. E o que me chama atenção, assim, que às vezes o empresário, ele diz assim, eu te chamei aqui porque nós decidimos, no nosso planejamento estratégico lá, que nós vamos colocar uma tecnologia, um RP, tá? Mas além do RP, nós vimos um outro sistema que se tu bota o óculos, tu consegue ver o resultado que a pessoa vai desenvolver, vai trabalhar. Estou falando de um exemplo de um óculos, que isso eu me lembro que me chamou muito a atenção, um empresário me falando de um sistema que era um óculos que ele também queria. E aí eu comecei a ver assim, que muitas vezes esse empresário é uma coisa meio autopoética. Ele olha para fora e ele acha que tudo que está acontecendo no mercado ele pode trazer para dentro do contexto dele. E nem sempre tudo adere, tudo se torna interessante para ele, né? Então, o quanto as empresas estão tendo que fazer um exercício para não ter que fazer tudo tão rápido. E sim, refletir um pouco para ver o que se encaixa realmente melhor, o que se faz necessário, né? Quantas empresas iniciam movimentos tentando trazer inovação com tecnologia junto e muitas vezes tu vê vários projetos iniciando e não sendo concluídos, né? Então... Não, e eu imagino, assim, que Georgiana, o teu ambiente de relacionamento trabalha muito com a ambição do empreendedor, né? A ambição do empresário, né? E tem um norte de estratégico, mas ao mesmo tempo tem uma questão pessoal que a gente não consegue desconectar as coisas, de né? ego também, né? Isso, então muitas vezes a tua realidade é lidar com essa realidade e demonstrar que nem sempre ele vai ter aderência, como tu mesmo disse, né? E muitas vezes isso pode inclusive trazer um insucesso da companhia, né? Porque uma mudança
digamos, transformacional dentro da organização que ela não esteja adequada ao core do negócio, pode levar ao fim do negócio, né? Então, eu acho que Isso. isso é um dilema que tu deve viver muito no teu dia a dia, né? Eu vivo e eu vivo assim, e as empresas, às vezes, elas se tornam frágeis nesse sentido, sabe? Porque elas buscam essa tecnologia. E aí, quando tu vai para esse mundo de tecnologia, tu tem gente muito preparada, Sim. gente que realmente tem um domínio, né? E aí, aquele bombardeio de informações, de coisas chegando, né? E aí, só que a empresa que vai fazer esse processo transformacional, que nem tu trouxesse, né, essa linguagem, ela ela tem que se apropriar daquela alteração. Uhum. Aquela alteração é dela, não é dos outros que vêm colocar alguém dentro da casa dela, sabe? Então ela tem que gestionar aquilo. Ela vai ter que ter uma governança sobre aquilo. E uma coisa hoje muito forte que eu vivencio e bato muito na tecla, né, é a questão dos vários movimentos juntos. Porque quando tu chega hoje numa organização, tu tem que considerar que ela está operando e que ela tem que ter o resultado dela. E para crescer, normalmente as empresas que crescem, elas têm projetos paralelos, né? Mas esses projetos, eles têm que se conectar, eles têm que conversar entre eles. E às vezes tu vê uma coisa meio dissepada, assim. São vários movimentos grandes, onde tu tens equipes diferentes tocando esses projetos, gestores diferentes, e às vezes, sem a empresa se dar conta, as mesmas coisas sendo transformadas em ambientes diferentes. Uhum. Então, às vezes, tu tem a empresa tocando uma grande implementação de tecnologia, um projeto de ERP, tá? Mexendo num processo de compras específico, por exemplo, mas ela está construindo um CD novo no Nordeste, onde ela está fazendo toda uma introdução de logística, e questões de armazenagem, expedição, e que ela vai lidar com o processo de compras e que ela lá também tem pessoas e equipes pensando num processo com uma tecnologia que também está sendo mexida aqui do outro lado, entendeu? Então, fica uma coisa meio esquizoide, que nem a gente fala em psicologia, né? Então, isso eu acho que é uma grande preocupação do nosso trabalho, tá? É conectar a empresa através de um roadmap claro do que é estruturante para quê. Para a empresa não sair fazendo 1000 coisas junto e ela mesma se perder naquilo que ela está se propondo, né? Uhum. Porque a gente chega às vezes dentro de organizações que já estão fazendo esses processos de transformação. E o processo às vezes não está dando certo. Uhum. E aí a empresa nos chama para fazer aquela leitura. E quando tu vê, o que tu encontra é muito isso. Coisas que teriam que estar conectadas e não estão, né? Isso é um ponto. Não, eu Bem. imagino. E agora, eu te ouvindo falar, Jo, eu resgatei aqui Dynamic Capabilities. Uhum. Capacidades dinâmicas, né? Então, Sim. assim, eu imagino que o teu ambiente de interação está muito conectado com essas capacidades a serem desenvolvidas, né? Obviamente, dentro da organização, que no caso a gente está falando em uma capacidade organizacional, né? Mas que acaba, obviamente, interagindo com as capacidades pessoais, né? As competências pessoais e que devem ser desenvolvidas na maneira adequada para que tudo isso se amarre e que conecte com o resultado almejado, que é o objetivo de um grande projeto de transformação, imagino eu, né? E olhando, já pegando o gancho aqui para a temática de sustentabilidade, uma das coisas que eu percebo muito em projetos frustrados aqui, em conexão com a ESG, é que essa mudança não acontece. A gente tem a ambição do empreendedor, do gestor, da empresa, inclusive, mas a gente não tem a conexão verdadeira com os projetos da empresa, com as pessoas da empresa. Então, vira uma área específica de sustentabilidade, que é, como tu disse, é uma área que está tratando daquele tema, mas que não está conhecendo o que a operação está sendo impactada ou o que nós podemos melhorar na operação para que o resultado seja aquele, ou Sim. como o social, né, que é o envolvimento com as pessoas, está sendo direcionado, levando em consideração essa sustentabilidade, né? Então, assim, também é um processo de mudança muito importante, quando a gente está falando de sustentabilidade. Maior parte das empresas, não que não tenha, mas ela não sabe como lidar com aquilo, ela não sabe, inclusive, nem quais são os objetivos estratégicos dela
para com a sustentabilidade, né? Então, Sim, ela tem que fazer um processo de transformação, um processo de mudança importante para entender aquilo e levar aquilo como negócio também. Porque no fim das sim. contas é isso, né? Se a gente não conectar com o negócio, que o negócio seja sustentável, no sentido, inclusive, de continuidade do processo e da sua organização, a gente perde tudo, né? Então, a gente coloca Não, em e coloca risco. energias, Exatamente. energias e investe, gente. Tu vê situações de empresários investindo consideravelmente e aí não tem um resultado apropriado, né? Tu Exatamente. traz uma coisa muito importante, porque hoje em dia, né, gente, o estudo, eu sempre digo assim, o estudo transforma a gente, né? Então eu acredito muito em estudar. Eu tô sempre estudando. Então as pessoas dizem assim, mas por que tá fazendo mais essa formação, mais esse curso? Não é, porque a gente não sabe tudo, então a gente tem que buscar, né? Então vou te dar um exemplo assim que eu fiz, que eu acho que isso é uma coisa bem interessante, tem a ver com ferramentas que a capacitação e o estudo nos proporciona. Quando eu fui, por que que eu decidi fazer um mestrado, por exemplo, tá? Eu estava atendendo meus clientes e o cliente, ele nos chama quando ele tem uma definição de uma estratégia, através de uma estratégia que ele quer fazer. Então, ele já pensou, o que que eu entendo? Que ele já pensou nos objetivos que ele quer atingir, e aí, para atingir esses objetivos, ele tem que montar uma fábrica nova, ele tem que colocar tecnologia de ponta, ele Uhum, tem ações que ele uhum. vai fazer um projeto para repensar as questões da empresa que contemplam a sustentabilidade e assim por diante. E aí, quando eu vejo, os clientes começaram, isso ali em 2019, 2018, que foi quando eu busquei o mestrado, eu vi que a gente estava sendo chamado e eu chegava e a empresa dizia assim, tá, eu preciso fazer, olha a coisa autopoética, eu preciso fazer a transformação digital. Eu tenho que fazer, agora ainda, depois veio a pandemia, ainda foi, aí foi aquela Mais coisa, ainda. né? Mas eu não sei como. E eu pensava assim, bom, eu também não sei quais são todos os pontos que ele tem que cuidar. E uma característica que eu acho que tem a ver, assim, com a história de vida da gente, né? Eu venho do interior, de uma família, assim, meu pai é agrônomo, de fora do campo, né? Minha mãe era professora, já falecida. Então, nós somos várias irmãs, somos 4 irmãs e um irmão. Então, sempre aquela coisa do nome, meu pai sempre disse, levem seu nome, sejam respeitosos, respeitem os ambientes. Então, acho que eu trouxe para dentro da cultura da GMC esse cuidado, assim, com a empresa que eu atendo, né? Então, tu imagina, chegava o empresário me questionando e eu ia dizer, daqui a pouco na prestação de serviço, olha, não, isso aí eu sei te dizer. Eu digo, não, eu vou ser sincero, vou dizer, olha, eu não sei te dizer o que que tu tem que cuidar para fazer esse movimento nesse sentido específico, né? Uhum. Aí, no caso, estava ligada à transformação digital. Aí eu vou para dentro da universidade. E na universidade, o que que eu faço? Eu estudo, porque o que que acontece nas universidades? Tu, pensando em planejamento, tá? Planejamento estratégico. Os caras, há muito tempo, se abordava planejamento estratégico, e aí chega uma hora que eles resolvem montar métodos, né? E aí Uhum. esses métodos vão sendo incorporados pelas empresas para ajudar a fazer essas leituras. E a transformação digital, o digital, a digitização de processos, que nem a gente diz, né? Isso é uma coisa que já existe há um tempo, Uhum. né? Mas no meu estudo eu fui ver que frameworks, ou seja, maneiras de a empresa olhar e ter um método claro para fazer aquilo, começam a surgir em 2018. Imagina. Então, tu imagina, nós estamos em 2025, Uhum. estamos falando de 6 anos atrás, 7 anos, começam os frameworks mundiais. Então, o que que eu fiz? Eu digo assim, eu quero saber o que que esses caras que já estudaram estão falando que é para, como é que tu faz Uhum. esse Essa movimento? implantação. Uhum. Se eu ajudo as empresas a fazer o movimento, mas eu tenho que Uhum. entrar de uma forma, o cliente não está sabendo nem como vai fazer, né? De que forma eu ajudo? E aí eu estudei 4 frameworks mundiais, que eram bem ligados a grandes Uhum. universidades aí, né? E resolvi, olha só que legal, pegar e fiz um comparativo desses frames primeiro, né? O que que cada um trazia que era comum, que é a experiência de um cara trouxe para o frame dele lá, que é o método, né? Uhum. O outro trouxe, aí eu vi o que que era comum. E aí eu cheguei em 22 duas questões que eram comuns, né?
E aí depois eu vou e faço um movimento pensando assim, bom, quem sabe eu escuto o empresário que está vivenciando isso. E comecei a chamar para dentro da universidade os empresários e suas empresas. E peguei empresas assim multinacionais grandes, com 40 mil funcionários, como peguei empresas que têm uma rentabilidade enorme, que têm 200 funcionários, tá? E aí, qual foi a minha surpresa? Eu mandei todo mundo analisar aquilo ali, para eles enxergarem como é que eles se viam dentro daquelas questões ali, né? E vi que todos sinalizavam outras coisas que na percepção deles também tinham que ser consideradas. Que não aparecia naqueles que não frameworks. estava aparecendo, né? Então, o que eu fiz? Eu juntei isso tudo e no final a gente desenvolveu um método que hoje tem uma nomenclatura, que é o MEI Product, né? Também está registrado, que ele traz 33 requisitos. Por que eu estou te trazendo isso assim? Porque isso está ligado ao nível de maturidade da empresa para o processo de transformação. Então, se a organização ela vai fazer um movimento, é muito importante ela se avaliar e de uma forma clara, rápida, objetiva, como ela está se comportando frente àqueles requisitos. Porque todos eles têm que serem considerados. Se algum deles fica de fora, a empresa não consegue fazer a alteração, entendeu? Então, isso foi muito interessante, porque me deu, assim, agora nesses últimos anos, mais um impulso de certeza responsável, vamos dizer assim, sabe? É quando tu chega e tu consegue fazer uma análise rápido, junto com o empresário, para que ele faça uma leitura e ele veja que pontos ele vai ter que atacar e gerenciar para que o movimento aconteça. Sabe? Então, muito interessante. Então, eu acho que a questão do estudo é algo que ajuda a empresa a entender o nível de maturidade que ela está para um processo de transformação, né? E Jo, olha, agora te ouvindo falar sobre isso, me recai de novo sobre a especialização. O que eu quero falar sobre isso? A gente cada vez mais precisa ser generalista dentro de uma organização, né? Inclusive, assim, nós estamos vivendo um momento generalista, Sim. que é um movimento contrário a tudo que a gente aprendeu, né? Na nossa faculdade, MBA, pós, enfim, Sim, de mestrado. ter uma visão mais sistêmica. Isso, nós temos que, não, nós estamos aqui e é esse o caminho que nós vamos seguir até o fim. E olha que bacana o que tu traz aqui sobre não ser generalista, ao contrário disso, porque nós temos que achar oportunidades em vários outros elementos e é só desta maneira que a gente vai conseguir desenvolver de fato as ferramentas que a gente vai aplicar. E dentro do ambiente macro, tu tem várias oportunidades, né? Então, assim, tu fala sobre transformação, mudança organizacional, né? O change management, mas dentro do change management, tu tem uma série de conteúdos e expertises que precisam ser tratadas, né? Precisam ser alinhadas, né? Sim. Então, é um assunto que traz uma abrangência e ao mesmo tempo, não vou dizer um generalismo no sentido pejorativo, mas no sentido positivo da coisa, que tu precisa ter todas essas construções muito bem amarradas, né? Então, isso é um insight aí para quem está olhando sobre isso, né? Que é preciso ter uma visão ampla, é preciso ter conhecimento e experiência de vários nichos de mercado, de vários ambientes para te gerar insights importantes para conduzir uma mudança da maneira correta, né? Eu imagino que isso seja um grande, digamos, um potencializador aí para desenvolver. E às vezes a organização, ela olhando para o nível de maturidade que ela tá, porque cada organização tem a sua história, né? E a gente tem que respeitar muito isso. A gente atende empresas, assim, de 60 e poucos anos, empresas de 70 e tantos anos. Então, são empresas que se chegaram até aqui, com os percalços, com os tombos, com as vitórias, com as suas conquistas, elas fizeram uma história. Sim. E elas querem continuar fazendo, elas querem perpetuar, né? Só que, então, como eu, com ferramentas, né, eu ajudo um cliente, ou o cliente se ajuda nesse sentido para entender, bom, nesse aspecto aqui, eu estou, que nem a gente chama, né, aplicável, né, está tudo ok. Nessas outras questões eu estou em melhoria, mas aqui eu estou em pontos de urgência. Então, tem questões, às vezes, no nível de maturidade de uma organização, que ela está em ponto de urgência. E sem ela se dar conta, ela está investindo em várias outras coisas e ela não está mexendo no
aonde ela teria que, Uhum. que dar sacudida, entendeu? Então, às vezes, são coisas muito importantes. Quer ver, falando em sustentabilidade, né? Trazendo bem para cá, né? Que é uma coisa que eu me preocupo no que tange a governança, tá? Tu imagina, as empresas hoje, quando a gente fala grandes implementações de tecnologia, há 10 anos atrás, a gente falava de um RP, né? Um grande RP entrando, e aí a empresa talvez um software de produção, um software fiscal, obviamente, Uhum. alguma coisa de e-commerce diferente, mas eram poucas tecnologias, né? Hoje em dia, o volume de tecnologias que a empresa administra é muito grande. Tem um cliente recentemente nosso que nós cruzamos dentro do que a gente chama de prototipação da mudança dele, 45 tecnologias Nossa, inseridas na organização. imagina. Então, e um outro, por exemplo, também recentemente, 22 tecnologias inseridas, né, na organização. Então, quando tu fala de tecnologias, o que são as tecnologias? São questões que sustentam a operação através dos processos organizacionais, né? Uhum. E quando a gente fala de processos, nós estamos falando de atividades sequenciais que são usadas por essas tecnologias, que são aplicadas essas atividades em cargos que são Uhum. ocupados por pessoas. No final, profissionais que querem de alguma forma corresponder à organização, porque estão lá, entraram motivados ou têm uma história, querem de alguma forma corresponder. Agora, como eu lá na ponta vou corresponder a algo que eu não me sinto capaz, que eu não tenho essa capacidade, ou será que eu sei quais são as capacidades que eu preciso ter Uhum. para atuar nesse novo caminho que a empresa está fazendo, né? Então, para a gente chegar nesse profissional lá embaixo, a empresa tem que estar muito apropriada de como as coisas vão realmente passar a funcionar, né? E além disso, quando a gente pensa nessas tecnologias, o que eu digo em termos de governança? As tecnologias hoje em dia, os sistemas, eles têm uma vida útil de 5 anos, mais ou menos, segundo dados de pesquisa, tá? Então, se tu pega um RP, que nem a gente trabalha muito tem uma empresa bem conhecida, não vou estar fazendo spoiler aqui, mas são softwares, assim, robustos, aplicados, vou até dizer, né, o SAP, por exemplo, é um exemplo, né, que é um software mundial, 70% do PIB mundial roda em SAP, né? Então, são softwares, assim, que eles têm hoje vamos dizer assim, um centro de desenvolvimento pensando, né? A SAP é um exemplo disso, é um centro pensando diariamente na melhoria daquele produto deles. Tanto que uma época, há muitos anos atrás, quando iam colocar um RP desses, o pessoal dizia assim, vai colocar o sapão, né? O sapão por quê? Porque para cada empresa era um SAP. Porque a empresa pegava o que a SAP tinha, ia lá e transformava total aquilo, né? Daqui a pouco, a SAP começa a se dar conta que não, tem melhores práticas mundiais, né? Tem práticas em saúde, tem no ramo farmacêutico, no ramo metalúrgico. Então, quem sabe a gente apresenta as melhores práticas e faz com que a empresa venha aderir ao nosso produto e a gente continue evoluindo com o nosso produto. Mesmo fazendo todo esse movimento, eu até hoje eu não vivenciei, por exemplo, nenhum projeto que não tenha alteração na tecnologia, tá? Eu já vivenciei projetos, por exemplo, que a empresa teve 2% do que a gente chama de customização, que é mexer naquele software. Porque o empresário, ele quer comprar aquilo. Sim. Ele quer que entre e que dê certo. Mas, eu te diria assim, um case de sucesso foi esse que eu vivenciei, eu tive, que foi 2% de customização, que até me surpreendeu. Que normalmente é um volume maior, tá? Mas por que eu tô trazendo isso? Porque tu imagina, empresas de fora adentram o teu negócio, entendem a tua necessidade, montam aquela solução apropriada para ti, baseada em algo que é standard, que está sendo desenvolvido dentro de uma caixa lá, que não é a tua aqui, né? E que no momento que tu compra aquele produto, tu quer ter atualizações daquilo. Só que para te ter atualizações daquilo, tu tem que ter o quê? No mínimo uma governança de tudo que tu mexeu naquilo que tu alterou. E o que eu me deparo também nas empresas? As empresas, elas não têm essa preocupação com a governança do seu conhecimento, daquilo que elas têm que ter na sua raiz, entendeu? Que é bom. Qual é o conhecimento nosso? Como ele está?
Quando eu faço uma atualização, o que eu realmente eu tenho que ter o cuidado? Porque aí, senão, eu não consigo fazer aquela atualização, tu entendeu? Se eu não entendo aonde eu mexi, eu não consigo atualizar com rapidez, com efetividade, e muitas vezes eu posso causar um impacto muito grande, porque eu mexo naquilo e aquilo desestabiliza uma série de coisas que estavam dando certo, né? Então, eu vejo os clientes sofrendo muito com isso. Então, eu bato muito na tecla da empresa ter um centro de excelência, dela ter uma área focada em governança, dela realmente materializar o seu modus operandi e ter uma gestão sobre isso, que é uma gestão viva, tem que estar na cultura da empresa e é difícil de fazer, sabe? Então, eu diria assim para ti que todo movimento de transformação, e aí uma empresa ela faz vários, que nem eu estava dizendo, são vários projetos trazendo movimentos de alteração, esses projetos, eles, na verdade, culminam numa governança única. E essa governança, ela tem que dizer, bom, estão mexendo no processo de compras, então eu preciso acionar todas as áreas que se envolvem com o processo de compras aqui, todo mundo, eu tenho que ter alguém, eu diria assim, ó, na empresa, olhando para esses movimentos de transformação de uma forma sistêmica e trazendo os alertas, tu entendeu? E a organização fazendo esse dever de casa, que é essa sustentabilidade do seu negócio na sua apropriação e não na apropriação de terceiros, né? Então isso é muito forte. E aí a gente volta àquela dor, né? Vira uma área isolada, que não tem conexão com o todo, que não tem uma conexão de estratégia e não consegue sustentar a mudança cultural. Porque aí virou uma área exclusiva que está falando lá da transformação digital, por exemplo, né? Mas não está conectado com o core do negócio. A mesma coisa acontece com sustentabilidade, quando ele tem a intenção, quando o negócio tem como um pilar estratégico isso, mas no fim das contas não tem uma visão de governança, como está dizendo, que vá fazer esse processo da maneira adequada e vai manter isso, claro, dentro da estrutura organizacional e da mudança cultural, né? Então, muitos links aqui de conexão entre negócios que têm um viés ou que estão olhando para essa sustentabilidade em pensar na sua transformação no primeiro ponto, né? Porque a gente não vai chegar lá, a gente não vai implantar uma sustentabilidade de fato se não tiver uma mudança, né? A não ser, claro, que seja um negócio que nasceu com esse propósito, né? Que nasceu com esse viés. Aí é diferente, a gente tem uma cultura já preparada para isso, a gente já tem processos já estabelecidos para isso e provavelmente a governança é para isso, né? Mas nas companhias em que a gente não vive isso, é um processo de transformação e mudança, né? Tu sabes, tem um outro ponto interessante da gente conversar e refletir, que são as pessoas, no final, e a questão sintomática da empresa nisso, né? Tem pontos de atenção que retratam a mudança. E esses pontos, eles têm que serem gerenciados pela empresa. E aí, toda empresa, ela tem que entender que pontos são esses que eu tenho que gerenciar para que eu faça uma alteração, vamos dizer assim, tá? E esses pontos, eles têm que serem absorvidos pela alta administração da empresa, por quem propaga, para quem é o patrocinador principal, o sponsor, em todos os demais envolvidos, stakeholders, às vezes internos ou externos, né? E esse profissional lá embaixo. Então, de que forma todo mundo consegue olhar para esses pontos? Por quê? Porque os pontos de atenção da mudança, se eles não são gerenciados, no final a empresa tem um sintoma psicológico e não a alteração que ela quer. Então, vou te dar um exemplo, tá? Às vezes uma empresa, ela entende qual é a necessidade de capacidade dela, de habilidades que ela precisa para fazer aquela mudança dela. Eu sei o que eu tenho que desenvolver nas pessoas para fazer aquela mudança. Eu tenho lideranças preparadas, com um processo de comunicação claro, que está descendo de uma forma gerenciada em toda a organização, tá? Eu tenho recursos financeiros, humanos, que isso às vezes as organizações têm. Tem o recurso total para isso. E fiz um planejamento de ação para aquele projeto. Tem um plano de ação que vai me possibilitar, né, caminhar. Mas eu não entendi ainda o que eu quero com isso. No final, tu tem uma grande confusão dentro da empresa. Porque as pessoas estão desenvolvendo capacidades, mas não sabem para que estão usando aquilo.
porque que nem tu diz o propósito, às vezes não está claro, né? Os recursos existem, as lideranças até podem estar engajadas naquele movimento, tem um planejamento, mas se eu não sei para onde eu estou indo, tá entendendo? Sim, claro. Quando a visão não está clara, o sintoma é confusão. Quando é que eu tenho ansiedade, por exemplo, dentro da empresa? Que hoje, que nem eu te comentei, é uma coisa que eu sinto, assim, muito alarmante até da alta administração, tá? Quando eu não tenho capacidade para corresponder àquilo que esperam de mim. Então, tu imagina assim, ó, eu tenho conceito para onde eu vou. Eu sei por que eu estou fazendo isso, qual é o objetivo, eu consegui materializar isso até no processo de comunicação, né? Então tá claro, eu fiz todo esse trabalho aqui, eu sei para onde eu vou. Eu tenho lideranças preparadas, eu tenho recursos, eu tenho planejamento, mas eu não me preocupei em refletir quais são as capacidades novas que esse meu time como negócio tem que absorver, né? Essas equipes, esses profissionais, eu acabo tendo um nível de ansiedade grande na organização e não a mudança. Porque as pessoas não sabem como corresponder Claro. àquilo. E aí o resultado é certo, né? Que não certo. é viável a implantação, né? João, nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo hoje. Muito bacana falar contigo sobre isso. Eu vou resgatar alguns pontos aqui que eu achei muito interessante até de conectar com o público que nos acompanha, que tem uma preocupação relacionada aos elementos ESG. Então, assim, a mudança, ela é também dentro da sustentabilidade. Nós estamos promovendo mudança quando a gente está falando sobre isso. Nós estamos falando sobre estratégia e governança, porque de uma certa maneira, quando a gente está falando de coisas amplas que podem modificar o core do negócio, porque é o que acontece quando a gente está olhando em sustentabilidade, passam por uma mudança cultural muito importante. As pessoas precisam ser impactadas, elas precisam se sentir participantes daquele processo, não gerar essa ansiedade que tu está trazendo aqui para gente, que é de fato a ausência de preparo disso, né? E eventualmente a ausência de preparo das lideranças para esse movimento, né? Porque a gente não está falando só das pessoas que executam, a gente está falando daquelas pessoas que dão as orientações da maneira que devem ser dadas, né, para o processo como um todo. E, por fim, a governança de todo esse processo, que deve ser muito bem estabelecida, e a gente precisa ter o mapa disso rodando diariamente, né, Jo? Que eu acho que é isso. É essa constância para que a gente, de fato, consiga o êxito e mantenha ele, né, para que não se sustente ele, exatamente. Né? Porque quando a gente fala de alteração, a gente está falando também de sustentar a alteração, né? Isso aí. Que é relevante. Que vai me dar oportunidade para o próximo looping, porque é só dele que a gente vai gerar um novo looping para ir para um novo processo de mudança e uma nova adaptação, seja ela disruptiva, no sentido de inovação, ou incremental, pensando, claro, que a empresa, a organização vai continuar evoluindo, né? Então, resgatando um pouco dos elementos, não sei se tu quer, de repente, contribuir um pouco mais, e, por favor, deixar aqui vamos lá, um breve, assim, relato para aqueles que estão vivendo isso, ou daqui a pouco estão imaginando que o ambiente hoje requer uma mudança, requer uma transformação, né? E não sabem exatamente por onde vão começar ou como vão se unir a profissionais dessa área que podem auxiliar esse processo, né? Claro. Eu acho primeiro te agradecer, assim, né? Eu acho que muito legal esse espaço e eu sempre gosto de trocar ambiente, universidade. Eu tô sempre nisso e gosto muito, né? E eu acho que as histórias a gente faz caminhando, né? Cada um. Então, o recado que eu deixo, assim, né, para o empresário é que esse conceito que a gente trabalha, ele é um conceito ainda jovem, tá? Mas hoje em dia, antes as organizações, elas faziam os processos e elas nem pensavam nisso. Aí alguém dizia para elas, vocês não estão fazendo gerenciamento da alteração organizacional, vocês não estão fazendo change management, né? Então, hoje em dia, a empresa, ela já sabe, ela já começa a ter esse conceito, vamos dizer assim, buscar essa solução, né? E eu acho que a gente está caminhando para um processo que é também capacitar as organizações para isso, né? Então, esse é o recado que eu deixo, né? Durante esses anos todos, eu fiz esse caminho, né? Com efetividade, graças a Deus, mas eu vejo que existe uma necessidade muito grande de institucionalizar esse tipo de conceito, trabalhar dentro das organizações para que as organizações façam esse movimento, não gerenciem apenas um processo, que elas gerenciem vários, né, de uma forma eficiente. Então, eu me coloco à disposição, né,
e convido o pessoal para acompanhar, né, a nossa caminhada aí, né, e estudar, ler, que hoje o conhecimento tá para todos, né, ele é uma coisa super, assim, é sensacional isso, né, que acontece com a gente no mundo aí, as possibilidades, a gente está sempre, né, conectado, então é isso, assim, Isso aí. né, E hoje são não há essas limites, né, possibilidades. Jo? Eu acho que esse é o ponto. Acho que a gente tem uma conectividade sem precedentes. A gente tem a oportunidade de se conectar a qualquer momento que a gente quiser fazer isso, né? Então, nós mesmos somos provocadores dessas mudanças, né? Então, se você aí estiver vivendo esse momento e estiver sentindo que tem que fazer essa provocação, tá aí, ó, o caminho. A Georgiana pode ajudar aqui nesse Com processo, né? certeza, e às vezes a gente, como o empresário, às vezes ele se sente muito sozinho, sabe? Às vezes o empresário, aquele que empreendeu, ele tem uma equipe embaixo, ele tem pessoas que conhecem, só que às vezes todos esperam também um direcionamento Claro. dessa pessoa, né? Uhum. De quem está à frente. E a gente sente às vezes que, como é difícil a gente dar aquele passo para trás e dizer assim, ó, por que que eu preciso saber tudo? Será que eu preciso saber tudo? Será que eu não posso me conectar, entender como é que os outros estão fazendo, como é que as outras empresas estão se movimentando, né? Então, eu sempre estimulo muito que os nossos clientes, que eles falem entre si, que eles conversem, troquem ideias, né? Que isso é muito importante, não se sentir tão sozinho. E assumir um pouco, que às vezes a gente se sente sozinho no negócio, mas que não precisa necessariamente tomar as decisões sozinho, né? É isso Pode ter aí. meios Com que certeza. ajudam, né? Há vários apoios, né? E Há não só várias nosso, eu formas. digo de vários profissionais, né? Porque o Claro, mercado está aí, a prestação de serviço está aí, tem pessoas maravilhosas, né? Que dominam, que estudam, né? é isso. Então, o empresário poder saber que pode contar com isso, né? E também isso faz parte do processo de mudança. A gente pode romper essa barreira de achar Isso, que a gente é 100%, né, dentro do isso. negócio. Mas então eu agradeço aqui a participação da Jo conosco hoje. Agradeço também ao público que está nos assistindo. Vamos, sem dúvida, ter grandes oportunidades aqui relacionadas a esse tema. De novo, eu recapitulo que a transformação ela acontece também no ambiente de sustentabilidade ou naquele negócio que esteja buscando olhar para isso. Então, obrigada, Jo. Ficamos Eu por que aqui. agradeço. Muito obrigada a vocês todos que estão nos assistindo. Por favor, nos acompanhem para mais podcasts de Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis.